pessoal, meu nome é Alicia, eu estudo no Colégio Interativa e junto com a minha orientadora Juliana Murari, eu desenvolvo um projeto de pesquisa sobre as propostas de intervenção para o ensino de crianças com síndrome de Angelman na educação infantil e no ensino fundamental. Primeiramente, nós precisamos compreender o que é essa síndrome. Ela foi descrita pela primeira vez em 1967 pelo médico Harry Angelman e ela vai causar em seus portadores o atraso no desenvolvimento psicomotor, comprometimento da linguagem, déficit de atenção, hiperatividade e, em 80% dos casos, crises epiléticas. Para a gente compreender quais são as funções da escola com relação a esses estudantes, precisamos entender o que significa a inclusão e também o papel da educação inclusiva. Incluir significa acolher pessoas ou coisas em espaços que antes elas não faziam parte. E a principal proposta da educação inclusiva é fazer com que as escolas sejam um ambiente para todos, em que prevaleça o respeito e a igualdade, ou seja, acolher todos os tipos de estudantes nesse ambiente e proporcionar para eles uma educação de qualidade. Sabendo disso, os principais objetivos de pesquisa são mapear as metodologias de ensino alternativas, como a metodologia ativa, a pedagogia de projetos e aula invertida, com o objetivo de compreender quais são as metodologias mais eficientes para o ensino de uma criança que possui essa síndrome, compreender o que é a síndrome de Angelman, então as suas limitações e o que ela provoca nos seus portadores, informar e conscientizar os professores das redes públicas e privadas sobre as formas mais qualificativas de ensino para essas crianças e também possibilitar a inclusão social das crianças com síndrome de Angelman na sociedade, na escola, enfim. Sabendo disso, as questões, problemas e também as justificativas são o pouco conhecimento do grupo docente e também da sociedade como um todo em relação à síndrome. E sabendo disso, nos questionamos quais são as principais dificuldades e limitações de aprendizagens que essas crianças possuem, assim como quais são os métodos mais efetivos de ensino para esses estudantes. A minha metodologia foi baseada na compreensão teórica da síndrome através de artigos digitais e também no compartilhamento de questionários para professores da cidade de Londrina, no Paraná, para entender o que eles sabiam sobre a síndrome e mapear quais seriam as metodologias mais efetivas de ensino. Então agora eu vou compartilhar um pouco dos meus resultados obtidos através desse questionário. A primeira pergunta para os participantes era sobre a área de atuação deles, sendo que obtive um total de 67% de participantes que atuavam na escola particular, enquanto apenas 19% atuava tanto em escola particular quanto em escola pública. Na imagem 2, está a segunda pergunta do questionário, se era se o participante sabia o que era a síndrome de Angelman, e 70% das pessoas, dos participantes, eles não conhecem a síndrome, sendo que apenas 5% conhece e sabe quais são as limitações. Quando os participantes são questionados sobre se já trabalharam em escolas com portador da síndrome de Angelman, nenhum deles, dos participantes, já trabalhou ou atuou dentro desse campo. Já na imagem 4, em que os participantes são questionados sobre as principais características dos portadores da síndrome de Angelman, cerca de 80% não sabe ao certo quais são as limitações desses estudantes. Então, é possível notar que é um ambiente que os professores não conhecem quais são as limitações de um estudante, não é possível que ele seja acolhido e faça a interação com outros estudantes efetivamente. E cerca de 5% acabou atribuindo à síndrome de Angelman características que os portadores não possuem, como a perda de visão e de audição, enquanto nenhum dos participantes marcou a hiperatividade, que é um traço tão marcante em uma pessoa que possui essa síndrome. Na imagem 5, está o nosso termo de consentimento, que eu questiono se a pessoa concorda em participar da pesquisa. Os participantes da pesquisa também foram questionados sobre quais seriam as metodologias de ensino existentes que seriam mais efetivas para o ensino de uma criança com síndrome de Angelman. As principais citadas foram a metodologia de projetos, aula invertida, metodologia ativa e PBL, que foca na pesquisa.
Bom, com base na conceituação teórica da síndrome e entendendo as limitações de seu portador, é possível sim que essas metodologias alternativas sejam efetivas na sala de aula. Essas metodologias, elas podem focar mais no aluno da mesma forma que qualificar o seu ensino e fazer com que o tempo dentro de uma escola seja mais proveitoso, fugindo da aula comum e expositiva que geralmente é a mais recorrente dentro de uma sala de aula. Agora, passando para as conclusões. Com base nos questionários compartilhados e após toda a conceituação teórica acerca da síndrome, pode-se notar que os ambientes escolares, da mesma forma que a equipe pedagógica e funcionários, não são capacitados para realizarem o acolhimento desses estudantes e que a falta de conhecimento acerca da doença também prejudica a inclusão desses alunos, graças à falta de infraestrutura e também preparo pedagógico. Aqui eu tenho as minhas principais referências bibliográficas, então os principais artigos digitais que eu me baseei na pesquisa. E é isso, muito obrigada, agradeço por assistir o vídeo e até mais.